todos os dias, ó que legal, isso é bem diferenciado, hein? Madrugada de ontem, o Vinícius, Stephanie ontem. Agora na quarentena, bem legal isso aqui, ó. Na quarentena falando que quase todo dia acaba olhando para o céu. O Pedro, o João Pedro, falando que tá agora olhando pela janela. Ah, que rapaz romântico, né? Tá na sacada olhando para o céu. Vejo o nascer do sol todo dia, o Douglas. Madrugada, legal, galera, ó. Já a dica aqui do nosso curso, hein? A partir da semana que vem vai ser possível ver um. Deixa eu ver aqui. Só quando vou no site para ver melhor. Pois é, dá para a gente ver pelo site também, né? A composição do céu noturno. Hoje nós temos aplicativos de celular em que ele mostra como que está o céu hoje, quais são as constelações, a posição dos planetas, né? E o que eu estava falando mesmo? Ah, tá. A partir da semana que vem, principalmente a partir do dia 24, 25, galera, aqui no Paraná vai ser possível começar a observar um cometa. Tá? É um cometa que o pessoal lá do Hemisfério Norte já está observando ele. Eu vi umas fotografias de final de semana sensacionais desse cometa. Você vê ele assim, bem perto da linha do horizonte, com a cauda dele muito bem aparente. E como o cometa está se deslocando e a Terra também, né? A gente vai começar a observar ele a partir da semana que vem. Dia 20, segunda-feira que vem, se não me falha a memória. Dia 20, o pessoal da região norte vai começar a ver já. Tá? Amazonas, Roraima, Amapá. E a partir de 24, 25, nós aqui da região sul, a gente vai começar a ver. Vocês têm que olhar sempre no pôr do sol, início da noite, final da tarde, em sentido noroeste. Tá? Então você pega um azimuth aqui, noroeste, vocês vão conseguir ver esse cometa. Mais um motivo para a gente voltar a observar, olhar o céu noturno. Beleza? Bom, então os povos antigos, eles construíam, inclusive, né, monumentos em homenagem ou para tentar entender o céu noturno, Stonehenge, por exemplo, vários petroglifos, nós temos as pirâmides do Egito, né, que alguns astrofísicos, eles falam que está orientado com as 3 estrelas do cinturão de Órion, né, que nós chamamos aqui no Brasil das Três Marias, mas mundo afora é cinturão de Órion, que tem as 3 estrelas. As 3 grandes pirâmides do Egito estão alinhadas às 3 estrelas. Há ainda algumas teorias que falam que estão alinhadas com Mercúrio, Saturno e Vênus. Tá? 3 planetas também que em determinada posição do ano fazem o mesmo alinhamento que as pirâmides. Nós temos ainda o calendário sumério, galera, um povo lá da Mesopotâmia. E esse calendário sumério respeitava justamente 2 ciclos. Os ciclos de passagem zodiacais, né? Então, a cada um mês, eu teria um signo, que nada mais é do que uma constelação que vai surgir e vai sair totalmente do horizonte. Então, tem essa passagem aí, desse ciclo. E tem os ciclos da Lua, né? Que são os meses lunares. Um pouquinho menor que o nosso mês, 28 dias aproximadamente. Mas isso denota que há mais de 4.000 anos, existia um povo lá próximo do rio Tigre e Eufrates, atual Iraque, que conhecia muito sobre astronomia. Mesmo sem ser astronomia ainda, astronomia como nós conhecemos, né? Uma ciência. Era uma protoastronomia que nós conhecemos como astrologia atualmente. Tenho certeza que muitos aqui ainda leem jornais, acessam sites sobre signos, né? E olha só, esse negócio de signo aí, galera, há 4.000 anos aproximadamente, os sumérios já se utilizavam disso para contagem do tempo. Pode pensar, professor, por que isso? Eles queriam saber se hoje meu signo está ascendente em Marte, hoje estou para o amor, hoje é bom para fechar negócios, hoje é bom não sair de casa que pode ter alguma doença. Não, esse tipo de correspondência aos signos era justamente para eles entenderem quando que os rios iam ter a estação de cheia e quando os rios iam passar para a estação das vazantes. E saber qual era o momento de cheia de um rio e o momento de vazante de um rio era determinante para o plantio e para a colheita desses povos. Imagine só, então, eu depender de ter um conhecimento sobre astronomia, de ter um conhecimento sobre as fases da Lua, sobre a posição dos astros, para garantir que a minha tribo, que a minha cidade tem alimentos,
ou simplesmente ela desapareça por fome. Então, era extremamente importante olhar o céu e entender o céu. Se tiver alguma pergunta aqui, podem colocar no chat, galera. Podem me interromper, tá bem? Vamos dar um salto no tempo. Chegamos agora aqui, ó. Aqui, agora dá para ver. Chegamos agora aqui no século XVI, século XVII, Renascença. Junto com a Renascença, nós vamos ter o Iluminismo, nós vamos ter a volta da ciência, né? A ciência propriamente dita, a ciência moderna, a ciência atual, ela nasce nesse período. E para a astronomia, nós temos que destacar alguns nomes aqui, tá? Por exemplo, Kepler. Deixa eu achar ele aqui. O Kepler, Giordano Bruno, Copérnico, olha o Copérnico aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês. O Copérnico aqui, galera. Aqui. Estátua, né? Em homenagem a Copérnico. Então, Copérnico, por exemplo, ele rompeu com a estrutura explicativa da posição dos astros, que até então predominava, que era o geocentrismo. E o geocentrismo, galera, perdurou por muito tempo no mundo ocidental. Vale lembrar que o geocentrismo considerava a Terra não apenas como centro do sistema solar, considerava a Terra como centro do universo. E é uma hipótese postulada lá por Ptolomeu, lá na Grécia ainda, né? Que perdurou aí no mundo antigo, na Idade Medieval ainda, se considerava o geocentrismo, e Copérnico ele rompe e traz à luz um modelo que nós adotamos mais ou menos hoje, que é o modelo heliocentrista. Então a Terra não é centro de universo, não é centro de sistema solar. Para se falar em centro de sistema solar, temos que falar de uma estrela. E a estrela nossa é o Sol. Então, o Sol, o corpo mais maçudo que nós temos no sistema solar, e esse termo que nós adotamos mesmo, né, que tem a maior massa, esse é o centro do sistema solar. E todos os corpos orbitam em torno do Sol. Certo? Isso foi o Copérnico. Kepler, o que Kepler fez? Kepler melhorou esse modelo do Copérnico. Kepler, a partir do cálculo matemático, então Kepler era bem teórico mesmo, a partir do cálculo matemático, ele previu que pela grande diferença de massa que existiria entre a Terra e o Sol, a órbita não seria uma órbita circular perfeita, igual Copérnico previa, né? Todo mundo já viu aquele modelo de Copérnico, que é o Sol certinho no centro, e todos os planetas no movimento orbital redondo, certinho aqui. Isso até maquete de escola, até hoje parece assim. E não é a realidade. A realidade é que a órbita dos planetas é uma órbita elíptica. Né? O que é uma órbita elíptica? Ela seria um pouco mais oblonga em alguns lados, um pouquinho mais pontuda em outros lados, tá bem? Então é um círculo, vamos dizer assim, mais esticado. Isso é uma órbita elíptica. E outra coisa que o Kepler calculou é que, além de ter uma órbita elíptica, não apenas a Terra, como todos os corpos que orbitam o Sol, é uma órbita elíptica com um foco deslocado, ou seja, o Sol não está exatamente no centro do sistema solar. O Sol ele está ligeiramente deslocado do foco, ligeiramente deslocado do centro. E isso explica o periélio e o afélio, né? Momento do ano em que a Terra está ligeiramente mais próximo do Sol e momento do ano em que a Terra está ligeiramente mais afastada do Sol. A distância entre a Terra e o Sol não é constante durante todo o ano, assim como a distância entre a Terra e a Lua não é constante durante todo o ano. Tá certo, galera? Agradeçam ao Kepler e os seus cálculos sobre isso. Giordano Bruno vai avançar um pouco mais sobre a teoria da existência de outros corpos e sobre a teoria que vai dar origem à gravitação. O grande, né, Isaac Newton, ele é considerado um dos padroeiros aí da astronomia. Isaac Newton, ele construiu o seu próprio telescópio, né, o telescópio de Newton, e isso possibilitou com que
novos corpos celestes fossem observados, nós entendêssemos melhor a Lua, inclusive... Eu falei Isaac Newton, né? Desculpa. Não é Isaac Newton, não, galera. Esse aqui é fugiu o nome agora. Quem vai lembrar? Bom, por vem aqui na minha cabeça o nome dele. Como eu estava falando de Newton, Newton, anos mais tarde, vai explicar essas órbitas elípticas e o foco deslocado não apenas a partir da matemática, como fez Kepler, vai explicar a partir da física. E Newton vai postular para isso a teoria geral, ou a teoria universal da gravitação. Tá? Então, a gravidade vai ser a grande força responsável. Primeira coisa, pelas órbitas, né, para que os planetas não saiam à deriva aí no espaço. E segundo, para que, de fato, as órbitas, quando tem uma diferença muito grande de corpos, né, o Sol comparado aos demais planetas, o Sol é absurdamente grande, provoque justamente essa distorção orbital, criando uma órbita elíptica e com um centro deslocado. Perfeito, galera? Poxa, qual que é o nome dele mesmo? Eu tô com Isaac Newton, olhando para ele, Isaac Newton, mas não é Isaac Newton, é o Galileu Galilei. Agora eu lembrei. Poxa, qual que é o nome dele mesmo? Eu tô com Isaac Newton, olhando para ele, Isaac Newton, mas não é Isaac Newton, é o Galileu Galilei. Agora eu lembrei. Tá? Então, Galileu Galilei, valeu Celina também ajudou aqui. Galileu Galilei, ele é considerado um dos patrões, né, da astronomia, e ele construiu esses telescópios refratários, né, não são aqueles telescópios de reflexo, mas refratários, que auxiliou, agora sim vamos usar o Galileu, que auxiliou na identificação de outros corpos celestes, que de fato fundou que a Terra não era o centro do universo, a Terra não era o centro do sistema solar, mas apenas mais um corpo celeste que estava orbitando aí, o Sol, uma estrela, e ele foi o primeiro a desenhar de uma forma mais técnica e precisa as crateras lunares. Então, os primeiros desenhos de precisão sobre a superfície da Lua foram desenvolvidas por Galileu Galilei por conta do instrumento óptico que ele adotava de boa qualidade para a época, né? No livro que eu postei para vocês, galera, então quem já entrou no Moodle ouviu lá, né, que tem de alguns materiais, tem a aula de hoje, o slide, inclusive. Eu coloquei um livro para vocês que é muito interessante para nossa aula, que é Astronomia for Dummies. O que é o Astronomia for Dummies? Astronomia para leigos. Então tem aqui nas primeiras folhas, se não me engano, uma linha cronológica, uma linha do tempo muito interessante sobre os principais avanços da astronomia, tá? Algumas coisinhas, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, 1666, Isaac Newton começou seu trabalho com a teoria da gravitação universal. E olha que interessante, é o mesmo ano que teve um grande incêndio em Londres, destruiu algo em torno de 70% de Londres, né? 1671, Newton demonstrou sua invenção, né, o telescópio refletor, porque até então era o refrator. Qual que é a diferença do telescópio refletor e o telescópio refrator? O telescópio refrator é aquela luneta, aquele telescópio de lentes, tá, em que as lentes irão aumentando sucessivamente um objeto até chegar na objetiva, tá certo? E o telescópio refletor não precisa de ter tanto cuidado com lente. É óbvio que eu vou trocando as objetivas lá, né? Mas o refletor, galera, o que é mais importante é o espelho. É o espelho que fica no fundo do telescópio. O diâmetro do telescópio, o diâmetro no espelho e a qualidade do polimento desse espelho é que tornará esse telescópio eficiente ou não. Certo? Então, não é se ele é grande, se ele é pequeno, é, de fato, basicamente o diâmetro, a qualidade do espelho e do objetivo que você está utilizando. Bom, tem outro muito bom aqui, que é do Edmond Halley, vou falar daqui a pouco, ele foi o primeiro que entendeu uma coisa que estávamos falando até então, que são os cometas, né? Os cometas, eles possuem órbita, portanto, nós conseguimos calcular
a cada quanto tempo que certo cometa vai passar aqui pelo sistema solar. Tá? 1916, Albert Einstein vai entrar em um outro campo, inclusive, em certa medida, contrapondo Isaac Newton em algumas afirmações, que é a teoria geral da relatividade. Tá? E sobre a teoria geral da relatividade, estava comentando com a professora Patrícia, né, no início da aula, a professora Valquíria também. Eu estou assistindo uma série, galera, que eu comecei a assistir há alguns anos, há 2 anos atrás, parei, não me interessei. Agora comecei a assistir de novo na quarentena, então nos espacinhos eu estou assistindo, geralmente de madrugada, e recomendo que quem curte astronomia, quem curte ficção científica, assista, que é a série Dark. Alguém aqui está assistindo a série Dark? Eu terminei. Legal, legal. Em questão de um fim de semana, assisti toda a primeira temporada. Eu tô na metade da segunda temporada, então, por favor, não me falem nada, não me deem spoiler. Tô no final meio da segunda temporada e eu quero semana que vem já terminar a terceira temporada. E é muito bom, porque trabalha com, entre outras coisas, com a teoria geral da relatividade, com a viagem no tempo, e não tem como falar viagem no tempo. Ah, vai nessa, Rodrigo. Tá, vou te excluir da sala aqui. Sem falar de Einstein, tá bem? Porque Einstein foi um primeiro que teorizou a possibilidade de viagem no tempo, na medida em que, se você conseguisse andar mais rápido que a luz, você teoricamente voltaria no tempo. Né? O problema é que fisicamente é impossível você andar acima da velocidade da luz, mas há essa possibilidade teórica. Mas alguém assistiu Dark? Bastante gente aqui, hein? Legal, acho que fui o último que comecei a assistir. Ó, Suzana, uma boa dica, viu, prof? Assista Dark, cara, muito bom. Só perde pro Lost nas explicações. Eu não assisti Lost, eu tenho essa vergonha de séries, não assisti Lost. Bom, vamos lá então. Continuando. Uma coisinha importante para aquilo que nós vamos falar, galera. Entender a luz, né? E, sobretudo, a luz oriunda das estrelas, como, por exemplo, o Sol, tá? Acho que tá claro para todo mundo aqui que o Sol é apenas mais uma das trilhões e trilhões e trilhões de estrelas que existem no universo. Então, o Sol é só mais uma. Então, o Sol, bem como qualquer estrela que emite radiação na forma de luz e de calor, a luz, ela tem um comportamento dual. Quem já fez sensoramento remoto já vai meio que captar o que eu estou falando aqui. Porque em sensoramento remoto nós entendemos a física por trás da luz, certo? A luz tem um comportamento dual. A luz, ela é ao mesmo tempo partícula e onda. Beleza? De novo, a luz, ela é ao mesmo tempo partícula e onda. O que é partícula de luz? O fóton. O fóton, tá bem? E por que onda? Porque a luz, ela possui frequências, e essas frequências nada mais é do que um registro do comportamento de uma onda, que nós medimos a frequência a partir desse cálculo que está aqui no slide, né? Todo mundo já viu, frequência é igual à velocidade da luz dividido aqui por lambda, né? Lambda é a diferença entre as duas cristas aqui, tá? Então, aí isso vai dar a frequência da luz. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou falando isso. Nós vamos ter, portanto, o comprimento de onda, que vai refletir na frequência, certo? Que vai refletir na frequência. Então, nós teremos ondas de alta frequência, aqui, e ondas de baixa frequência. Uma onda de alta frequência, só para dar exemplo para vocês aqui, é a radiação. Né? Quem assistiu aqui, uma outra dica de série, hein? Hoje aqui minha aula vai ser sobre série, indicação de série. Chernobyl. Quem assistiu Chernobyl? Foi sucesso ano passado, né? Chernobyl, uma série da HBO, muito boa, procurem. Não tem HBO, mas tem internet, cara, procura aí. Vocês encontram essa série sensacional. Eu falo em quase todas as minhas aulas, né, sobre Chernobyl. Aí o pessoal falando que assistiu isso aí, galera, vocês estão antenados. Show de bola, o pessoal gostou, hein? Fernanda, Riano, Jonathan, Lucas, Natália, Stephanie, Walter, João. Isso aí.
Então, em Chernobyl, a gente vê o efeito da radiação. Radiação causada, né, pelo decaimento, no caso de Chernobyl, do urânio. Tá? No caso de Goiânia, a radiação que matou aquelas pessoas em decorrência do decaimento do césio. Tá bem? Então, essas radiações, né, dado o material aí que emite essa radiação, então vai estar em alta frequência. Raio gama, por exemplo. Tem o raio-x, todo mundo já fez um exame, a radiografia, né? Raio-x, que é uma forma de radiação também, por isso que todo mundo tem uma cota de raio-x, né? Você pode fazer tantos raios-x ou tantas radiografias por ano, não me lembro de agora de cabeça, se alguém tiver esse número pode contribuir para a aula, mas você tem um número X de raio-x que você pode fazer. O técnico em radiologia, ele usa um escudo de proteção, ou ele fica atrás de uma parede de proteção de chumbo, que anula a radiação. Ultravioleta é uma outra radiação, essa aqui proveniente do Sol. Nós temos UVA e UVB, que é uma radiação proveniente do Sol. Você não percebe ela porque ela não está no campo visível. Tá? Você não consegue perceber ela. E boa parte da ultravioleta é absorvida pela atmosfera, né? Principalmente pela camada de ozônio, O3. Mas ainda assim, uma parte da radiação ultravioleta oriunda do Sol consegue chegar na superfície terrestre e ela causa também danos. É uma radiação de alta frequência, galera. Alta frequência causa danos. Pode causar danos nos seres vivos, sobretudo aqueles desprovidos de proteção da pele, né? Então nós perdemos pelo, praticamente nós não temos nenhuma proteção. Então é o que causa aí o melanoma, por exemplo, né? O câncer de pele. Beleza? Chegamos aqui ao campo visível da luz. Então começa no violeta e termina no vermelho, todas as cores do arco-íris, aquelas cores decompostas por um cristal, né? Todo mundo já fez a experiência de pegar um cristal contra a luz do sol e ver na parede branca todas as cores do arco-íris. É isso que a gente vê, galera. Então, nessa frequência de onda aqui, a gente consegue já ver as ondas, que é a luz visível, a luz perceptível. E as coisas possuem cores, né? Então, quando a gente está no sol, quando a gente vê uma flor, as coisas possuem cores, porque todas as frequências do espectro visível da luz foram absorvidas por aquela coisa, e apenas uma que não foi refletida. E qual é a que foi refletida? Aquela cor que você está vendo. Então, se uma flor ela é rosa, é porque ela absorveu todas as demais cores do espectro da luz visível e refletiu apenas a rosa. Se a folha é verde, né, então nós temos aí organismos clorofilados, verdes, é porque ele absorve todas as frequências de luz responsáveis pela fotossíntese e emite apenas o quê? O verde. O verde não é útil. Então a gente fala, faz fotossíntese porque é verde. Não, na verdade o verde é o que a planta está jogando fora. Isso é importante. Se eu estou vendo verde é porque refletiu o verde. E todos os demais espectros de luz foram absorvidos pela folha da planta. Certo? Depois do vermelho nós saímos do visível, entramos no infravermelho. Infravermelho, tá? É invisível também. Infravermelho é uma frequência de onda já mais baixa, é o que está aqui, ó, na pontinha do seu controle remoto. Pode ver que quando você tem um controle remoto, geralmente tem um símbolo do IR aqui, infrared, infravermelho, tá? Que é vamos dizer assim, é a linguagem de conversação entre o controle remoto e o seu televisor, tá? E o infravermelho, galera, é uma frequência térmica, Por isso que aquelas câmeras de monitoramento que tem visão noturna, perceba que do lado da lente da câmera tem um monte de pontinho que lembra muito esse emissor aqui do controle remoto. Já repararam isso? Já viram já? Porque esses pontinhos estão a todo momento lá captando o infravermelho do espaço. E todo o corpo emite luz. Ou melhor, todo o corpo emite calor. Alguns menos, outros mais, mas todo o corpo é acima de 0 grau Kelvin, lembra? Então todo o corpo emite calor. E esse infravermelho consegue captar
esse outro calor aí do infravermelho que nós emitimos. Então, mesmo durante uma escuridão total, aquelas câmeras que têm infravermelho, elas conseguem enxergar no escuro. E é a banda do satélite que nós utilizamos, por exemplo, para medir a temperatura da superfície terrestre. Tá? Quem já viu estudos aqui sobre ilhas de calor, um trabalho que o professor Paulo Germano, por exemplo, desenvolveu de ilhas de calor aqui em Maringá, ele utilizou a banda termal do Landsat 8, se não me falha a memória. E entramos nas ondas mais baixas, né? Micro-ondas, beleza? Perceba que a micro-ondas não é radioativa. Tem gente que tem medo de ficar perto do micro-ondas porque pode dar radiação, porque meu tio do WhatsApp mandou que pode dar câncer. Não tem capacidade, galera, porque é uma onda aí de um comprimento muito grande, né? Portanto, de uma frequência baixa. Então, não tem essa capacidade de alterar nada em nosso organismo. Só é porque o micro-ondas, então, ele é todo protegido e tal. Porque as micro-ondas são partículas que estão agitadas, elas queimam. Né? E por isso que o micro-ondas, quando acaba de esquentar o seu prato, ele apita 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, para dar tempo de diminuir a temperatura dentro do micro-ondas para você colocar a mão lá e não se queimar. Bem? Então, não tem perigo nenhum de câncer, nada disso. Né? Micro-ondas não interfere em nada no ser vivo, no organismo. Mata pela temperatura. Mata pela temperatura. Mas se você não tiver dentro do micro-ondas, e não sei por que você estaria dentro do micro-ondas, mas enfim, não teria problema nenhum. E as ondas de rádio, tá? Então, nós vamos ter a onda de rádio, que são ondas compridas e de baixa frequência. E essas ondas de rádio, professor, é a onda que eu uso para sintonizar o rádio do meu carro? E olha que interessante, são as mesmas ondas emitidas como ruído de fundo do Big Bang. Então, uma das coisas que a gente consegue entender o Big Bang é que já foi teorizado que quando ocorreu o Big Bang, quando nós tivemos um período de rápida expansão do universo, foram liberadas essas ondas largas, essas ondas de rádio, e que essas ondas ficam propagando no espaço e batem, refletem e voltam e assim por diante, e que depois nós conseguimos capturar esse ruído de fundo, conhecido como ruído cósmico de fundo. Vocês encontram na internet bastante documentário sobre isso, galera. E foi encontrado isso, e sem querer, inclusive, o pessoal achava que era cocô de pombo que estava naqueles radiotelescópios, né? Radiotelescópios. Eles foram lá, limparam, e tava aquele ruído lá ainda. Depois eles perceberam pela frequência, pela direção do ruído, que era um ruído de fundo, que representa basicamente a origem de tudo que nós conhecemos, a origem do universo. Beleza? Então aqui só para curiosidade, né? As cores e o comprimento de onda de cada cor aqui. E chegamos ao Big Bang. Mas antes de falar de fato do Big Bang, nós temos que trabalhar alguns autores que teorizaram antes disso, né? Então, o Vesto Melvin Splitter, um astrônomo americano, em que ele descobriu uma outra galáxia, a galáxia de Andrômeda. Olha que interessante. Professor, nessa época nós já sabíamos da existência da Via Láctea, sim. Inclusive, num céu estrelado, a gente consegue ver um braço da Via Láctea, que é o braço de Órion, tá? Que passa bem por cima aqui de nós. É uma área que tem maior densidade de estrelas, por isso que ela é bem iluminada. Mas nós não tínhamos certeza sobre a presença de outras galáxias. Era apenas teorizado. E Splitter, ou Splifer, né? Ele conseguiu identificar isso, galera. E uma coisa interessante, ele descobriu que essa galáxia estava se aproximando do Sol, mas na verdade não está se aproximando do Sol, ela está se aproximando da Via Láctea, tá? Mas vamos lá. Em 1929, Edwin Hubble, todo mundo já ouviu falar do Hubble, né? Por conta do telescópio espacial Hubble, ele percebeu que tinha uma porrada de galáxias, muitas galáxias mesmo, que na verdade não era que uma que estava vindo em direção ao sistema solar ou à Via Láctea. Na verdade, galera, todos os corpos estelares, todos os corpos cósmicos, as galáxias e os conjuntos de galáxias que nós chamamos de aglomerados estão se deslocando.
E usando uma técnica, Edwin Hubble percebeu que eles estão se movimentando e estão se afastando um dos outros. E qual foi a técnica que ele utilizou? Ele utilizou o efeito Doppler. Tá? E o que é o efeito Doppler? Todo mundo já ouviu uma sirene de polícia, de carro de polícia, ou uma sirene de um carro de ambulância, vindo em direção a você? E vocês perceberam que parece que ela dá uma desafinada? Parece adolescente falando, né? Dá uma desafinada assim. Então parece que ela vem mais aguda, fica mais grave, depois fica um pouquinho em tons médios. Já repararam isso? Esse é o efeito Doppler para um tipo de onda que é a onda sonora. E o efeito Doppler funciona também, ou é aplicável também, em um outro tipo de onda, que são as ondas na forma de luz. Então eu consigo perceber, analisando o espectro da luz, se o objeto está vindo na minha direção ou se o objeto está se afastando de mim. Olha que interessante. Tudo pelo quê? Pelo efeito Doppler, porque o efeito Doppler ele indica perturbações dessas ondas, não por conta do ente que está emitindo, mas por conta do deslocamento do corpo emissor. Então, deslocamento tanto de aproximação, ele vai comprimir as ondas, quanto no deslocamento de afastamento do corpo emissor da luz, que ele vai estender essas ondas, criando o efeito Doppler. E Hubble, sensacional, o cara não era nem astrônomo de formação. Hubble, se não me engano, ele era na área bem teórica, assim, de administração ou de direito, uma história bem interessante. Ele meio que chutou o balde, largou tudo e se mudou praticamente para uma estação de observação lá nos Estados Unidos. E ele aprendeu astronomia na prática. E ele, estudando física, aplicou esse conceito aí para entender o universo que estava em expansão. Depois nós vamos ter um padre belga, tá? Já vou terminar a história aqui, galera. Padre belga chamado Georges Lemaitre. Tá? O Georges Lemaitre ele vai se utilizar dessa teoria, ele vai confirmar, porque ele era físico, então ele tinha um aporte teórico muito maior, e era um bom físico, inclusive, tanto é que ele ganhou o Nobel de Física. E Lemaitre vai formular a ideia que dará origem, alguns anos depois, ao Big Bang. Essa teoria do padre Lemaitre seria a teoria, resumindo aqui, teoria do átomo primordial. Vamos imaginar o seguinte. Se o universo está em expansão, então vamos imaginar que nós temos uma bexiga murcha. Eu pego um canetão assim, ó, tipo um canetão de escrever em lousa, galera. Canetão assim. E eu coloco vários pontos nessa bexiga murcha, certo? E aí eu começo a soprar nessa bexiga, eu vou estar inflando essa bexiga. O que acontece com os pontos? O que eu consigo perceber nos pontos? Que na medida em que a bexiga está inflando, os pontos estão se afastando um dos outros. Bingo! Matou o que Hubble tinha observado. Então, os corpos celestes estão se afastando porque o universo está em expansão. Se ele está em expansão, significa, se eu voltar a fita, agora eu entreguei minha idade, hein? Voltar a fita. Se eu voltar a fita, eu estaria vendo o universo como? Em contração. Então, se ele está em expansão, significa que no início ele era bem pequeno. Então, o Lemaitre fez esse exercício. Vou voltar a fita, o universo vai estar se comprimindo, os corpos celestes agora estariam se aproximando um dos outros e eu vou voltando no tempo. Cada corpo celeste mais próximo, aglomerados próximos, sistemas solares mais próximos, galáxias próximas, e tudo se resumiria em que tudo estaria comprimido dentro de um único ponto com uma massa e energia singular. E a este único ponto, Lemaitre chamou de átomo primordial. E é deste átomo primordial de onde advém tudo. Tudo mesmo, galera. As galáxias, o Sol, os planetas, a água, eu e você. Tá? Então, tudo que existe no universo seria a partir do rompimento desse átomo primordial. E a este rompimento, alguns anos depois, nós demos o nome de Big Bang, a grande explosão.
da grande explosão, foi a partir desse ponto singular que houve uma ruptura, e a partir dessa ruptura, energia, matéria e tempo, e espaço também, claro, né, já que tempo e espaço estão atrelados, tempo e espaço passaram a existir. Eu sei que muitas pessoas vão perguntar, né, quando você está dando essa aula, eles perguntarão para vocês também, professor, mas o que existia antes do Big Bang? Nada, porque tempo e espaço só passou a existir após o Big Bang. Então, se tempo só existe a partir do Big Bang, não existe o antes. Porque para existir o antes tinha que existir tempo. Bem? É uma dos paradoxos, ó, Dark aqui, é um dos paradoxos que nós temos que entender, né? Mas veio do nada, então, esse átomo, e aí nós vamos entrar em outras teorias que Stephen Hawking, por exemplo, vai trabalhar. Quem já leu a literatura de Stephen Hawking, ele trabalha com a teoria das cordas. Então, a teoria das cordas é uma das teorias que explicam, por exemplo, o momento pré-Big Bang. Tá? O pré-Big Bang. Tá certo, galera? Só para a gente matar Big Bang aqui, daria a gente ficar a noite inteira, e eu toparia tranquilo ficar a noite inteira falando sobre isso. Esse nome nem foi o nome que os pesquisadores batizaram. Tá? Foi uma sucessão de pesquisadores até consolidar a ideia do Big Bang, mas nem foi esse nome. Quem batizou, sem querer, querendo, o Big Bang, foi um outro astrofísico, astrônomo, na verdade, inglês, tá? O Frederick, né? O Fred Hoyle, e que ele era totalmente contra essa ideia do Big Bang, né? De ter um ponto de ruptura, onde tudo passa a existir, tempo, espaço, matéria e energia, primeiro energia, depois matéria, né? E a gente só vai entender isso com bóson de Higgs, partícula de Deus. Olha Dark de novo. E Hoyle era totalmente contra, porque ele era partidário, né, estudioso. Partidário não, porque a ciência nós não temos isso, né? Ele era estudioso da área do estado estacionário, que as coisas já eram como estão hoje, tá bem? E para, vamos dizer assim, zoar essa teoria do átomo primordial, ele deu uma entrevista na BBC de Londres, isso na década de 40, 50, por aí, galera, meados do século XX, tá? Para não falar bobagem aqui, meados do século XX. E lá nessa entrevista, meio que para zoar essa teoria aí do átomo primordial, de que tudo se rompeu com a explosão, ele zoou e falou, essa teoria aí sem pé nem cabeça, essa teoria da explosão aí, da grande explosão. E aí ele falou Big Bang. E ficou tão legal isso, que colou, que pegou, sabe um apelido que você odeia, e quanto mais você odeia, mais o apelido pega? É mais ou menos isso que aconteceu com a teoria do Big Bang. Então, até hoje, nós temos ela com um nome, vamos dizer assim, oficial da teoria e daquela série também de TV. Poxa, está todo mundo entendendo tudo, não tá entendendo absolutamente nada, né, galera? Ninguém comenta nada, tá o pessoal só falando aqui da ambulância, vocês acharam engraçado. Então é isso, galera. A partir disso, então, nós vamos ter energia dando origem à matéria, né? E o que dá origem à matéria é justamente essa partícula de Deus, que é o bóson de Higgs. Até pouco tempo atrás era teorizado. Depois nós passamos a entender melhor essa partícula que dá massa ao átomo. Isso é uma coisa importante. E sobre o sistema solar? Bom, antes disso, galera, alguém tem ideia de quantos anos tem o universo? Coloquem aí no chat. Quero ver quem está esperto aí. Quantos anos tem o universo? É fácil entender. Se a gente consegue medir a velocidade de afastamento dos corpos celestes, né? E essa velocidade de afastamento nós chamamos de constante de Hubble, é utilizada até hoje para se calcular esse movimento dos grandes corpos celestes, tá? Tipo aglomerados ou até as galáxias. Quer dizer, se eu voltasse a fita, a velocidade sendo a mesma, eu conseguiria calcular como ocorreu o ponto inicial, certo? E é isso aí. Quem colocou aqui já no chat? Isso aí, tá? Aproximadamente 13 bilhões de anos, bem aproximadamente, tá? Que tem uns quebradinhas aí, 13, alguns quebrados, tá? Arredondando, galera. Arredondando mesmo, tá? 13 bilhões de anos. É muito importante
a unidade que nós vamos adotar aqui, tá? 13 bilhões de anos. Muito bom, então. Murilo, André, Amanda, Lucas. Não, Lucas sabe da Terra. Lucas, qual que é a idade da Terra? Coloca aí, então. Vamos falar agora sobre o sistema solar. O sistema solar ele é muito mais recente que o universo. Tem gente que acha que surgiu o universo, surgiu a Terra, o sistema solar muito mais recente. Qual que é a idade do sistema solar e, consequentemente, da Terra, já que tudo foi criado mais ou menos ao mesmo tempo? Lucas acabou de responder. Isso aí. 4,6 bilhões de anos, ou 4 bilhões e 600 milhões de anos. Então, perceba, de 13 bilhões para 4 bilhões e meio, o sistema solar é um bebê. O sistema solar é um bebê aqui no universo. Tá? Muitos outros sistemas solares já existiram, já morreram, e depois é que o nosso sistema solar passou a existir. Então, a teoria mais aceita para a origem do sistema solar, galera, é que onde hoje está, aqui, a sua casa, sua cidade, onde você está aqui hoje, aqui tinha uma grande nebulosa. Tá? Para quem não faz ideia do que é nebulosa, nebulosa é isso aqui, ó. Que coisa linda, gente. E é sério isso, tá? A nebulosa é uma das imagens mais lindas do universo. O telescópio Hubble não cansa de mandar essas imagens magníficas para nós. Então nós temos uma supernova de Kepler, que forma uma nebulosa, e a nebulosa de Helix. Nós temos a nebulosa de Magalhães, temos a nebulosa de cabeça de cavalo, que parece mesmo a cabeça de cavalo do jogo de xadrez. Tá? Mas isso é uma nebulosa. A nebulosa é formada, então, por plasma, esse negócio que parece fogo, tá? Plasma, e por matéria sólida, tá? Basicamente poeira cósmica. Tá? Sabe a poeira que se acumula no canto da casa aí e tal? Basicamente só quando você vai aspirar que você consegue recolher aquilo. Seria uma parte aí da nebulosa. E o que dá origem à nebulosa? Aqui nessa imagem, galera, já meio que canto a bola para vocês, né? Supernova de Kepler. O que dá para imaginar aqui? Uma nebulosa era no passado uma estrela. Tipo o Sol, professor? Tipo o Sol. Sol é uma estrela aí de porte médio, tá? Era uma estrela. E era uma estrela que colapsou. Ou seja, traduzindo em miúdos, morreu. Uma estrela que morreu. A estrela, galera, é muito legal. A estrela, ela tem um comportamento parecido com um ser vivo. Então, as estrelas, elas nascem, as estrelas, elas amadurecem, elas envelhecem e elas morrem no final. Olha que analogia legal com o ser vivo, né? Então, as estrelas, elas morrem também. E cada tipo de estrela vai ter um tipo de morte. Então, uma supernova é um tipo de morte de uma estrela muito grande. Uma supernova é uma estrela absurdamente grande, muito maior que o Sol. Uma massa absurdamente grande. O Sol é uma estrela média. Nós temos estrelas menores que o Sol ainda, né? Uma anã branca, por exemplo. Tá? Então, as estrelas, quando elas morrem, elas podem colapsar e ejetar esse tipo de material aqui, ó. Plasma e poeira, particulado. Beleza? Mas aqui ainda não é suficiente para se criar um sistema solar. Vamos lá, o que precisamos mais para um sistema solar acontecer? A nebulosa, ela permanece assim, só permitir aqui, ela permanece assim, bonitona, tal, galera, porque tem vamos dizer assim, duas forças atuando. A força de repulsão por conta do calor, o calor faria esses particulados se expandirem até se perder no universo, mas eles não se perdem, porque é uma segunda força, que é a de atração, a gravitacional. Então tem uma força de dilatação por conta da temperatura e outra força antagônica gravitacional. E a soma dessas forças é que mantém a nebulosa sendo nebulosa, tá certo? Mas há uma coisa que pode perturbar essa força, que é um outro campo gravitacional perambulando pela grande malha que forma o espaço-tempo, Einstein. E esse grande campo gravitacional que perambula pela malha do tempo e do espaço do universo
pode ser oriundo, por exemplo, da explosão de uma supernova. Quando tem explosão de uma supernova, ele perturba a gravitação do espaço. Perturba. Tanto é que a explosão de uma supernova chega a desviar a luz. E pode dar origem a um buraco negro, inclusive isso. Se for uma massa muito grande. E buraco negro, vocês sabem, é um corpo hipermassudo, uma grande massa, tão grande, que nada escapa dele, nem mesmo a luz. Por isso que é um buraco negro. Eu não consigo ver, porque ele não reflete luz alguma. E a gente só consegue perceber que existe um buraco negro por conta das perturbações que ele causa na luz, desvios que ele causa na luz. E aí fica claro que tem um corpo negro, um buraco negro lá. Então, houve a explosão de uma supernova, essa supernova aí perturbou essa malha, esse campo gravitacional, chegou até a nossa nebulosa. Olha que linda, olha onde nós estamos hoje, era uma supernova linda, galera. E era uma estrela que morreu. Senhor, tinha planetas em torno dessa estrela? Muito provavelmente nós tínhamos planetas que orbitavam essa estrela aí que depois morreu. E aí, essa supernova se perturbou. Perturbou aquele equilíbrio. Lembra que eu comentei no início? Perturbou aquele equilíbrio. Resultado, ela começa a se compactar, mas no que ela se compacta de um lado, ela espicha do outro. E forma um disco. Forma um disco. E esse disco começa a rotacionar. Então, nós vamos ter agora a outra fase. Então, fase nebulosa, fase de perturbação, fase de disco em rotação. Começa esse disco a rotacionar. Caso um efeito físico de aceleração que os vetores apontam para o centro, tá? Isso, a centrípeta, né? Isso vai causar o quê? Uma hiperconcentração de matéria no centro. E essa hiperconcentração de matéria no centro dará origem a um corpo maçudo. Que corpo maçudo é esse, galera? A estrela. E assim se formou o nosso Sol. Então, podemos dizer que o Sol foi o primeiro a ser formado no Sistema Solar? Sim. Então, o Sol foi o primeiro a ser formado no Sistema Solar. Ele comeu aí mais de 98% da matéria do Sistema Solar. Praticamente tudo que tinha aqui da nebulosa foi para o Sol. Mas não acabou por aqui. Tem muitos rejeitos, ó, uma nomenclatura da mineração, né? Tem muitos rejeitos que ainda estão no entorno do Sol e eles estão rotacionando. Esses rejeitos vão se comprimindo em bandas, em faixas, e essas faixas vão facilitar para que esses rejeitos se comprimam por conta da gravitação em um corpo único, dando origem agora sim aos planetas e aos satélites, às luas. Então, o que é Saturno? O que é Júpiter? O que é, sei lá, Urano? O que é a Terra? Nós somos a sobra do sistema solar. Tá certo? Aquilo que não virou Sol, aquilo que sobrou. E aí é particulado, juntando com particulado, formando um corpo um pouquinho maior, e quanto maior ele fica, mais ele atrai, né? Porque a relação da gravidade é com a massa, e fica maior e atrai mais, e fica maior. E quanto maior esse corpo ficava, mais ele atraía desses rejeitos. E assim foram se formando os planetas, entre eles o planeta Terra. E isso aí é algo em torno de 4 bilhões e 600 milhões de anos, galera. E aí não formou apenas a Terra, formou outros corpos celestes, né? Podemos dividir eles aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Aí melhor, né? Então, do Sol em direção ao exossistema solar, temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Beleza? Esse conjunto de planetas, galera, e os seus satélites, no caso, Lua, Ceres, que mais que tem? Não, Ceres é planeta não. Lua, e agora fugiu. Phobos, que são as luas de Marte, todos estes corpos possuem a mesma geoquímica da Terra. Tá? São formados basicamente por minerais e, consequentemente, de rochas, mas minerais do grupo dos silicatos.
Tá? O que é a Terra? A Terra basicamente é um silicato gigante. Beleza? Quem lembra aí dos grupos minerais, né? Os grupos aniônicos ou classificação química dos minerais. Então, se for pegar a Lua, é basicamente a mesma coisa. Mercúrio, Marte, Vênus, geoquimicamente falando, eles são a Terra. Beleza? Então, nós formamos o primeiro grupo de planetas. A estes planetas nós chamamos de planetas rochosos. Bem, planetas rochosos. Depois de Marte, nós teremos aqui, galera, uma porrada de materiais que, por algum motivo, não se consolidaram e não deram origem ao planeta. Ficaram um monte de, vamos dizer assim, pedregulhos à deriva nesse espaço aqui. E a esses materiais nós damos o nome de asteroides. E este conjunto de asteroides nós chamamos de cinturão de asteroides. Portanto, o cinturão de asteroides, ele marca o primeiro grupo de planetas do segundo grupo de planetas. E esse segundo grupo de planetas são planetas gigantes, gasosos, maçudos, com um diâmetro absurdamente maior do que a Terra, tá? E a esses planetas, como quimicamente eles são semelhantes, tá? Não totalmente iguais, mas semelhantes ao Sol, são planetas gasosos. E esses planetas gasosos nós chamamos de planetas jovianos. Certo, galera? Então, planetas terrestres, ou, esqueci de falar aqui, né? Telúricos, e planetas jovianos ou gasosos. Então, tá aqui os telúricos. Nós conseguimos comprovar isso, por exemplo, analisando a partir dos robôs, né, dos jipes, que estão aqui em Marte, como a Curiosity, por exemplo, as características geoquímicas de Marte. E, de fato, a prática comprovou a teoria de que Marte tem a composição química muito, muito, muito igual, parecida com a Terra, tá? E quando nós tivemos as missões espaciais para a Lua, né, as missões Apolo 11, Apolo 12, Apolo 13 quase foi, né, o Tom Hanks estava lá, isso foi o problema, Apolo 14, então são as missões espaciais que foram para a Lua, toda vez que eles voltavam para a Terra, voltavam com uma porrada de rocha lunar, e analisando as rochas lunares, eles viram que eram rochas iguais à Terra, mas isso eu vou guardar para um outro momento. Aqui os jovianos. Beleza? Então, tá aqui, né? A Terra tem apenas uma lua, que é a Lua. E Marte tem duas luas, que é Deimos e Phobos. E depois os planetas gasosos, eles possuem uma porrada de luas, porque eles são muito maçudos. Então, eles conseguem ter bastante satélite. Tá? Professor, ali, Plutão. Plutão, galera. Plutão, na minha época de escola, era planeta. Depois chegaram ao consenso que Plutão não tinha as características para ser um planeta, então rebaixaram Plutão, coitado. Plutão, já há quase 15 anos, Plutão já não é mais planeta, tá? Plutão é um planeta anão, beleza? Tem um episódio de Rick e Morty que eles falam sobre Plutão ser um planeta anão, muito engraçado. E Eris também é um planeta anão. Ceres está pertinho de nós, está pertinho lá de Marte, também é um planeta anão. Vamos falar sobre o sistema Terra-Lua. A Lua, muitos pesquisadores indagavam, né, qual é a origem da Lua. A teoria que nós tínhamos, galera, a questão de 60, 70 anos atrás, é de que a Lua era um corpo do sistema solar que escapou de sua órbita e foi capturado pela gravidade terrestre, e passou a orbitar a Terra. Então vamos dizer assim que a Lua foi captada pela Terra. Por que isso? Porque as luas de Marte são assim. Se for ver Phobos, Deimos, ou Deimos, né, que é o certo, eles eram asteroides, são ridículas as luas de Marte. São ridículas as luas de Marte, tá? São asteroides, materiais amorfos, angulosos, que orbitam Marte. E eles orbitam Marte porque a gravidade de Marte capturou esses dois corpos do cinturão de asteroide. Imaginávamos que a Lua seria mais ou menos isso, né? Quando nós tivemos a missão Apolo, que
nós podemos mandar pessoas para a Lua, eles resgataram, né, rochas lunares, trouxeram esses regolitos, materiais aqui para a Terra, analisaram, disseram, nossa, é parecido com a Terra. Não apenas é parecido, como os isótopos são exatamente os mesmos, tá? De oxigênio, de silício, são exatamente os mesmos. Quer dizer que a Lua é filha da Terra. A Lua saiu da Terra. A Terra é quem pariu a Lua. E isso é comprovado geoquimicamente falando. Então, qual é a teoria mais aceita que nós temos hoje para a origem da Lua? Eu não vou falar para vocês, eu vou mostrar essa teoria aqui, galera, nesse videozinho aqui. Quando atingida por Theia. E a Lua, até hoje, está orbitando a Terra. É óbvio que a distância entre a Terra e a Lua está aumentando dia após dia. É imperceptível para nossa insignificância, né? Enquanto seres humanos, enquanto tempo que nós temos aqui da Terra, isso a gente vê muito em geologia, só que a Terra, ela acaba segurando a Lua, mas o processo de translação, esse processo de dar uma volta completa, galera, faz com que a Lua, pouco a pouco, se distancie da Terra. Qual que é a importância da Lua para a Terra? Demais. Se perdêssemos a Lua amanhã, por exemplo, era questão de dias para a vida na Terra desaparecer também. Tá? Primeira coisa, a inclinação da Terra. Todo mundo viu em cartografia isso, né? Que a Terra ela tem um eixo inclinado em relação à sua órbita. O quanto? Se colocássemos um transferidor aqui, então está o plano de órbita da Terra. Aí. A Terra estaria mais ou menos assim. 23 graus e meio de inclinação. Tá? E é isso que faz, por exemplo, que tenhamos as estações do ano, né? E quem marca essa inclinação são justamente os trópicos de Câncer do Norte, trópico de Capricórnio aqui ao sul, que são exatamente 23 graus e meio aproximadamente de latitude, que é a mesma inclinação da Terra. E quem mantém essa inclinação, a Terra girando nessa inclinação, como se a Terra estivesse olhando tortinha para o Sol, é justamente a Lua. Ela auxilia nisso aqui. Beleza? Segunda, galera, as marés. As marés são extremamente importantes dentro da geologia, porque o efeito de maré é um dos elementos, por exemplo, para o intemperismo, para o desgaste, para a formação do contorno litorâneo, para a geomorfologia litorânea. Então é muito importante ter presente as marés. A maré é apenas um sol, talvez não seria suficiente para fazer todo o ciclo geológico agir como ele age hoje. Você ter a reciclagem de matéria mineral, de matéria orgânica, inclusive. Tá? Agora eu vou para o chat aqui, galera. Vamos lá, já estamos terminando, tá? A aula vai ser mais ou menos isso, 1 hora e meia de duração. Cleiton está perguntando sobre a projeção de slide. O que o Osmar falou pode ser também, pode ser pelo próprio Google, pelo Meet. Eu faço pelo OBS, que é um software que eu uso para as minhas lives, que eu consigo colocar Chroma aqui, inclusive. Eu rodo tudo pelo OBS, crio uma câmera virtual no OBS, que é um software, e falo para o Meet, Meet, a minha câmera é essa aqui, ó, do OBS. O Meet acha que é a minha câmera mesmo, então ele busca como fonte OBS e eu consigo trabalhar aqui no OBS várias coisas. Por exemplo, que minha câmera, onde que eu fico, tá? Se está pegando muito aqui, ó, eu consigo, por exemplo, reduzir o meu slide, colocar mais para cima, mais para baixo, aumentar ele aqui, diminuir ele aqui, tá? Mas dá o Cleiton, de uma forma mais simples, só pelo Meet, só que pelo Meet você fica amarrado, você vai projetar literalmente aquilo que aparece na sua tela, e se você só tem um monitor, vai ficar um pouquinho mais complicado as coisas. Beleza, galera? Osmar, então é isso. Natália, por que a Lua tem tanta influência sobre a Terra? As marés. As marés. Alguém aqui pesca? Alguém é pescador? A gente tem um calendário de pesca, e o calendário de pesca é um calendário lunar. Tá? Agricultura, tem agricultor ainda que não faz semeadura, não faz plantio, se for determinada a lua, e não faz colheita se não for determinada a lua também, galera. Então, até hoje, a lua está presente aí. Dizem que influencia no corte de cabelo, essas coisas, mas a gente já vai para um lado místico, né, menos científico da coisa, tá certo? A Juliana contribuindo, ó, minha avó só planta de acordo com a lua.
é muito comum, ainda mais aqui para o interior, né? Quanto mais para o interior a gente vem, galera, é mais presente ainda, né? Esses mitos, esse misticismo acerca aí dos corpos celestes, tá? Ué, não tem gente que vê até hoje a astrologia? Vou comprar uma briga aqui agora, brincadeira, tá? Cada um vê sua astrologia aí. Mas isso tem a ver com essas crenças, né? Tem alguma coisa científica por trás disso, professor? Nada, absolutamente nada, zero, galera, zero. A única influência comprovada da Lua é movimentos de maré e que a Lua facilitou o ser humano a caçar durante a noite. Que a nossa capacidade de enxergar no escuro é horrível, né? Nós éramos comida, nós éramos presa fácil no mundo pré-histórico. E a lua cheia é que facilitava, por exemplo, a gente conseguir caçar durante a noite quando muitos animais estavam dormindo, intocaiados, tá? Bom, então, passando aqui, vamos falar agora, por último, a simulação da origem da Lua, sobre isso aqui, galera. Meteoros, meteoritos, asteroides, cometas, existe muita confusão conceitual. Eu já vi em livro didático colocando como meteoro, meteorito, cometa como sendo sinônimo. Isso é um crime. Isso é um crime. Tá? Se tem nome diferente é porque eles são diferentes. Então vamos lá. Primeiro, galera, asteroides. Asteroides são esses corpos rochosos que habitam aqui. O cinturão de asteroides. Beleza? Eu tô atrás do slide agora que eu tô vendo. Dá um jeito de ficar na frente dele. Só um segundinho, galera. Não tem como, senão o slide some. Tá, vai ficar assim mesmo. Cinturão de asteroides. Então, são corpos amorfos que não chegaram a formar um planeta, né? E o planeta ele tem uma certa esfericidade, é necessário ter uma certa esfericidade, possui uma massa insignificante se comparado a planetas, e não possui uma órbita própria. Um asteroide não possui órbita própria. E existe uma área de concentração apenas, que é uma área lá entre Marte e Júpiter, só. Mas o asteroide, ele é bobão, ele está solto por aí no espaço. Tanto é que, todos os dias, fragmentos vêm aqui para a Terra. Porque são asteroides que saem dessa área e vão para outros planetas, a Lua, Marte e a Terra também. Tá? Então, esse é um asteroide, ele está no espaço. Acontece que, às vezes, um asteroide, ele vem para a Terra. E coincide a rota do asteroide com a órbita terrestre. Resultado, ele se choca com a Terra. Mas antes de chocar com a Terra, o asteroide ele tem que atravessar a atmosfera terrestre. E a atmosfera é o grande escudo protetor da Terra contra esses corpos invasores. Por quê? Porque ele queima. Esses asteroides eles chegam a uma velocidade absurda, tá? Nós estamos falando aqui na escala de quilômetros por segundo. Essa é a velocidade de um asteroide, tá? 4, 5, 6, 7 quilômetros por segundo, pelo menos. E quando ele entra no espaço, beleza, né? Espaço é vácuo, não tem resistência, não tem atrito, então ele pode andar 1 milhão de quilômetros por hora. Não tem problema nenhum. O problema é quando ele chega na atmosfera terrestre, que passa a ter gases, que está aqui na atmosfera, e esses gases oferecem resistência ao asteroide, que é o famoso atrito. E fruto do atrito, ele se aquece, vai ser incandescente e ele se desfaz. Então, toda vez que você está acampando, você está no sítio, você está numa área aí, tipo Engenheiro Beltrão, você vê um clarão no céu bem rapidinho, né? Ele sumiu e desapareceu em questão de segundos. Às vezes é até chato, você tenta chamar um amigo para ver, olha só, olha, não tem mais nada, né? Você passa por mentiroso ainda. Aquilo lá, galera, é um asteroide cruzando a nossa atmosfera. E ele caiu, professor? Depende. Às vezes ele pulveriza, vira partículas, tamanho de areia. Às vezes ele reduz substancialmente sua massa e fica um corpo bem pequenininho, um regolito, tá? Mas a tendência é vir aqui para a Terra. A esse fenômeno nós chamamos de meteoro. Então, meteoro é aquele clarão, o que nossos avós chamavam de estrela cadente, tá? Faça um pedido. Isso é um meteoro. Quando a atmosfera não dá conta, e às vezes uma parte considerável cai na Terra, impacta a Terra, aquele objeto que está na Terra, que impactou a superfície, aquele objeto eu chamo de meteorito. Então, meteorito é um corpo celeste que atingiu a Terra, impactou a Terra, e eu consigo ver ele, consigo identificar ele, eu faço estudos
Muitos estudos importantes da geoquímica são realizados a partir de análise química desses meteoritos. Nós temos um no nosso Museu de Geologia, aí anexo ao J12, ao bloco de Geografia. Quando reabrir, vão lá dar uma olhadinha nele, galera. Então, aquilo é um meteorito. Não é porque é maior, porque é pequeno. Não. O que importa é onde que está. Está no espaço ainda? É asteroide. Cruzou a atmosfera? É meteoro. Atingiu a superfície? Meteorito. Certo? Se tiver perguntas, podem mandar aqui, galera. A Débora é supersticiosa, falando que só corta o cabelo na lua crescente. Ai, ai. O Cleiton dando uma tirada com os terraplanistas, né? A formação do disco, sensacional nesse tema, não conto o resto da informação. Pois é, Cleiton, mas o quem estava em formato de disco era a nebulosa, não era a Terra. A Terra nunca teve formato de disco. A Terra já formou, né, com a colisão dessas partículas aí sólidas, tal. Aí, Stephanie está falando sobre o engenheiro Beltrão, a experiência dela sobre meteoritos, meteoros. Aí. Beleza, galera? Tá claro aqui para todos? Professor, a cada quanto tempo nós temos meteoros aqui na Terra? Todo dia. Todo dia. Alguns a gente vê, outros não, mas todo dia a Terra é impactada, inclusive, tá? Por que não tem grande problema? Porque são pedaços pequenos, a Terra, 70% da superfície é água, é oceano, então a chance de atingir alguém, uma cidade é muito pequena, tá? Coloque em percentagem de espaço que nós ocupamos a Terra. É insignificante. Que a Terra, grande parte, é geleira, é montanha, é deserto ou é água. Então, a gente não se preocupa tanto com isso aqui, galera. A não ser que seja muito grande causa da nossa extinção. Então, nós temos, a grosso modo, dois grupos de meteoritos. Os meteoritos sideritos e os acideritos. Os acideritos seriam uma rocha, um silicato, por exemplo, tá? Formado por silicatos. Tá? Inclusive, a composição química dele é predominantemente de minerais do grupo dos silicatos. Os sideritos, como o próprio nome já indica, são formados por metais, tá? Predominantemente por níquel e por ferro. Lembrou vocês, galera, alguma coisa eu falar de níquel e ferro? E aí? Níquel e ferro é a composição química do nosso, deixa vocês responderem aí, níquel e ferro, nós chamamos de NIF, inclusive. Oi, Luciana, me salvou, boa. João, Celina. Oh, Celina, não. Núcleo, e inclusive o André também. Núcleo interno, tá bem? Núcleo interno. Nosso núcleo interno é uma bola metálica gigantesca, girando para um lado e a Terra girando para o outro. Efeito dínamo, campo magnético da Terra. Tá, rapidinho aqui. Então, olha, exatamente, vou mandar para ela, viu, Celina? Fica tranquila. Então, exatamente, esses meteoritos sideritos são formados por fragmentos que quimicamente são muito semelhantes ao interior da Terra, ao núcleo da Terra. E é por isso que há algumas hipóteses que... Você se lembra do cinturão de asteroide que eu comentei anteriormente? Algumas hipóteses que dizem que onde hoje nós temos o cinturão de asteroides, na verdade, nada mais é do que uma antiga órbita de um antigo planeta. Lá tinha um planeta. Portanto, nós tínhamos mais um planeta rochoso na equipe. Então, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e mais esse planeta aqui. E esse planeta, por algum motivo, ele foi destruído quando ele já era sólido. Já tinha a diferenciação. Então, pode ter ocorrido algo parecido com o que ocorreu na Terra, quando veio a Teia, né? E Teia se chocou com a Terra, dando origem à Lua, só que a Terra ainda era muito plástica. A Terra se deformava. E esse planeta ele já era mais rígido, já estava em um grau mais avançado de formação, por assim dizer, é claro. E quando houve a colisão de um grande corpo contra ele, ele se pedaçou, fragmentou, voou pedaço para tudo que é lado. E esses pedaços nada mais são do que os atuais asteroides. Sensacional isso, né, galera? E mais sensacional ainda é pensar que, talvez quando isso tivesse ocorrido, pudesse existir alguma forma de vida naquele planeta. E que essa forma de vida que existia nesse planeta acabou sendo preservada de alguma forma nesses asteroides que vieram aqui na Terra e colonizaram a Terra com a vida. Então a Terra, na verdade, seria um corpo receptor da vida e não um planeta onde a vida se iniciou. Existe uma teoria para isso, o pessoal das ciências biológicas, estudos aqui, chamado panspermia.
Beleza, galera? Então aqui os meteoritos, né, formam as crateras, astroblemas. Os sideritos são bem bonitos. Eu vi uma vez lá no Museu Nacional do Rio de Janeiro, aquele que pegou fogo, inclusive. Tá? E é claro que ele resistiu, que o incêndio lá não foi nada para ele, né? Para quem atravessou a atmosfera. E, por fim, cometa. Galera, o que é um cometa? É um objeto parecido com um asteroide, só que ele é quimicamente mais complexo que um asteroide. Tá? Um asteroide, basicamente, a maior parte dos asteroides, né, são rochas grupos silicatos, né, os minerais grupos silicatos. Os cometas são mais complexos, inclusive o cometa, galera, eles têm alguns grupos minerais mais raros, e nos cometas, inclusive, há água. Olhem só que interessante. Inclusive, a origem da água no sistema, na Terra, é que essa água veio em cometas. Milhares de cometas que se chocaram com a Terra ao longo da história da Terra e que trouxeram a molécula da água aqui para a Terra. Tá? Então, nós vamos ter, quimicamente falando, os cometas muito, mas muito mais complexos. Alguns astrônomos falam que o cometa é um entulho, né? Imagina uma caçamba de entulho que tem tudo lá. Um entulho ambulante, porque tem de tudo no cometa. Bom, acontece que o cometa, diferentemente de um asteroide, o cometa ele tem órbita própria. Então, um cometa, um corpo lá, ele tem a sua própria órbita. Isso é muito importante em astronomia. E essa órbita do cometa, ele é muito grande. Então, nós temos vários cometas que eles entram no sistema solar. A gente consegue acompanhar ele, inclusive. Ele passa bem perto do Sol. Aí tem o efeito gangorra, que joga ele lá para fora do sistema solar. Vai para o exossistema solar, o sistema solar externo, completa uma volta, vem de novo para o sistema solar, passa em torno do Sol. O Sol acelera o cometa, porque o campo gravitacional do Sol é muito grande. Acelera o cometa, ele dá a volta e joga o cometa lá para fora. E assim sucessivamente. Por isso que a gente consegue calcular de quanto em quanto tempo determinado cometa vai passar aqui no sistema solar, aqui perto da Terra. Tá? Outra coisa importante no cometa é que o cometa possui isso aqui, né? A cauda. E a cauda por quê, professor? Porque o cometa está correndo por conta disso. No espaço nós temos o quê? Vácuo. Faz diferença você estar a 1 km por hora ou 1 milhão de km por hora no vácuo, galera? Não, não vai criar rastro nenhum. Então, no vácuo, você não cria rastro por conta da velocidade. Então, isso não é criado por conta da velocidade, porque ele está muito rápido, nada disso. A cauda do cometa nada mais é do que a reação do corpo do cometa com os raios solares, tá? Com as partículas do Sol, que nós chamamos de ventos solares, inclusive, né? Partículas emanadas pelo Sol. Então, o cometa, quando ele chega próximo aqui no sistema solar, muitos elementos voláteis começam a escapar do cometa, gases, e esses gases interagem com essas partículas do Sol. E fruto dessa interação desses gases com as partículas do Sol, nós temos esse efeito luminoso no cometa, que é a sua cauda. A sua cauda. Então, a cauda nada mais é do que gases expelidos pelo cometa interagindo com os fótons, com partículas do Sol. Beleza? Não tem nada a ver com velocidade, não tem nada a ver, inclusive, com a direção do cometa, galera. Muitas vezes, inclusive, a direção da cauda do cometa ela é contrária à lógica que nós imaginamos, né? Às vezes o cometa está chegando próximo do Sol e a cauda do cometa está na frente dele. Mas como que a cauda do cometa está na frente dele? Porque a cauda é atraída pela gravidade do Sol. Só para a gente ver que não tem absolutamente nada a ver com o deslocamento do asteroide, com arrasto e nada disso. Tá certo, galera? Agora vocês entenderam por que um cometa tem esse formato, e esse cometa foi fotografado este ano pela nossa querida Estação Espacial Internacional. Então, foi uma fotografia tirada do espaço. Aqui ao fundo nós temos a Terra, a atmosfera terrestre, e aqui, passando bem lá ao fundo, né, o cometa que está dando uma voltinha aqui pelo sistema solar nosso. Bem legal essa foto, né, galera? Então, cometa que se aproxima da Terra, fotografado no céu do Líbano. Tem uma outra fotografia bem interessante desse cometa aí. É aquele que semana que vem a gente vai conseguir ver aqui da
aqui do Brasil já, aqui do Paraná, tá? Se preparem, galera. Os cometas sempre atraíram a atenção dos antigos, né? Nós temos registro em Albuquerque, nos Estados Unidos, do que seria uma estrela cadente, registros, né, em gravuras da Idade Média do que seria um cometa. Muitos reis iniciavam guerras e terminavam guerras por conta de um cometa, porque eles achavam que eram sinais dos deuses, um presságio, tá? E quem desvendou esse mistério foi Edmund Halley, esse cara bonitão que está aqui do lado, que viu que o cometa nada mais era do que um corpo do espaço, assim como a Lua, assim como a Terra, assim como qualquer outro planeta, galera, e que possui algumas características, próprias, tá bem? Como a que eu falei para vocês, que é ter uma órbita. E Edmund Halley conseguiu calcular a órbita de um cometa e ele previu que aquele cometa ia passar daqui tantos anos. E adivinha só o que aconteceu? Ele acertou. Quando deu a data lá, Halley já estava morto, inclusive, o cometa passou. E eles batizaram esse cometa de cometa Halley. E é o famoso cometa Halley, que passou aqui pela Terra pela última vez em 1986. Umas gravuras, galera, olha que interessante, de como que eles vinham, como que eles imaginavam que era o cometa, né, com sua cauda. E a gente vê no céu o cometa e a cauda dele mesmo. Ele parece um corpo celeste, assim como as estrelas. Aqui está a imagem do cometa Halley de 1986, a última vez que ele passou aqui pela Terra, tá? E, bom, para finalizar, passou a última vez em 86, a próxima aproximação do Halley, hoje ele está no sistema solar externo, está muito longe, o Sol não ilumina ele, então a gente não consegue ver ele, tá? A próxima vez será em 2061, vamos marcar um churrasco com um telescópio e a gente faz esse registro do cometa Halley de novo, galera. Então, a importância dos cometas eu acho que é esse, Juliana, eu não lembro o nome. Geralmente eles usam até algumas nomenclaturas assim, mais técnicas, mas se não me engano é este nome aí mesmo. A origem da água, a origem da vida, né, já que moléculas orgânicas podem estar presentes nesses cometas, presença de minerais que não são formados na Terra, os minerais, eles estão na Terra porque eles chegaram aqui de alguma forma, e tem uns minerais que a Terra não apresenta condições de formar esses minerais, e, inclusive, extinções. As extinções causadas pela queda de um grande meteorito, como aquela que extinguiu, acho que a mais famosa de todas, né? Que extinguiu os dinossauros entre o Jurássico e o Triássico, algo em torno de 65 milhões de anos atrás. Então é isso, galera. 1 hora e meia aí de aula, um pouquinho mais, né? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa primeira aula, nosso primeiro tópico. O curso de extensão é esse. Parabéns para quem escolheu, que eu acho que é um tema bem interessante, bem relevante, vai contribuir muito com vocês. Coisas que vocês já viram, vocês vão entender melhor, e coisas que vocês nunca viram, vocês vão aprender agora. Beleza? Já acabou. Peguem os livros, eu coloquei um livro para vocês lerem lá, os artigos e alguns vídeos para vocês assistirem também. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta, galera? 2061, é nóis. Espero que tenham gostado, galera. Eu gostei da participação de vocês aí. E nos vemos, né? Nos vemos amanhã, no mesmo bate-horário, 7 horas. E amanhã nós vamos contar um pouquinho mais da história da geologia. Nós vamos falar de alguns princípios básicos em geologia. Muitos que vocês já viram, vocês vão entender melhor ou vão reforçar. Princípio de Steno, tá? Princípios que explicam, por exemplo, a idade da Terra. Por que será que nós sabemos hoje que a Terra tem 4 milhões e meio de anos, né? Ou, para ser mais preciso, 4 bilhões e 600 milhões de anos. A gente vai entender isso tudo um pouco mais amanhã. Fechou, galera? Valeu mesmo aí, presença maciça, quase 90 pessoas ao mesmo tempo aqui, nós chegamos a um pico, né? E espero que vocês motivem a galera que não participou hoje para estar participando também. Eu gerei aqui, é automático, tá? Eu gerei automaticamente aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui.
Isso aí. Automaticamente aqui, a lista de presença de vocês. Então, fiquem bem tranquilos. Beleza? Além do mais, está gravado aqui. A gente vai fazer a lista de presença a partir das gravações e a partir do vídeo que foi gravado. Então, forte abraço, bom resto de noite, bom descanso e até amanhã, galera. Tchau, valeu!